A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião, sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Uma boa noite a você, Pedrosa, e a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Estamos mais uma vez juntos no programa O Espiritismo está no ar. Vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. E meus irmãos, vamos estudar sobre guia e modelo. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999 327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde haja ódio, consente que eu semeie o amor. Perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero, luz onde haja treva, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permite que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, ser compreendido quanto compreender, ser amado quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e é morrendo na vossa paz que nascemos para a vida eterna. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre guia e modelo. Definições ainda que merecem a nossa atenção, decorrente da questão 625 de O Livro dos Espíritos, em que Jesus é definido como o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Em nota a resposta dos Espíritos, o codificador acrescenta: para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo Ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Então, mostrando que Jesus é o ser mais perfeito que habitou entre nós, o modelo e guia de toda a humanidade, a qual todos nós deveremos segui-lo. Ele, por ser o mais puro e evoluído de todos os espíritos que já passaram pela terra, não necessitava ter tentado, não precisava de nenhuma iniciação e dispensava toda e qualquer lição dos homens. Tanto isso é verdade que aos 12 anos estarreceu com a sua sabedoria e inteligência os mais sábios doutores do templo. Claro que Jesus jamais foi tentado. Isso é uma força de expressão, maneira de colocar esse ser folclórico, como superior, às vezes até Deus em determinados momentos. Primeiro que Jesus não ia se submeter à vontade de nenhum maligno, uma vez que ele era superior a tudo. Outro fato que merece consideração
é que essa criatura, ao levar no alto monte, pergunta se foi arrastado pelo cabelo, puxado, obrigado aí, e de lá oferece todos os reinos da terra se o adorarem. Poxa, mas por que vai oferecer se já é do próprio Cristo, né? Se nós somos herdeiros naturais dos nossos pais aqui na terra, ainda que a pessoa não tenha tanto, mas o que sobrar após o desenlace, né, do genitor, obviamente passa, né, para as descendências futuras, ou seja, para os filhos e netos. Então, se Jesus é o Filho amado de Deus, todo o planeta Terra já lhe pertencia. Como é que alguém vai oferecer aquilo que já é seu? Tá? Não faz nenhum sentido, e nós temos que entender e sair dessas interpretações apenas literais, que eu sempre falo aqui no programa. Cuidado com isso. E também o capítulo 8, versículo 29 do Evangelho de João: e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então não podia ser o próprio Deus, né? Se ele estava falando que o tempo todo que não é Deus, muitas pessoas ainda confundem essas ideias loucas aí de que Jesus é Deus. Ele nunca disse isso, muito pelo contrário, né? Essa identificação com o Pai, que muitos entenderam erroneamente ser a prova de sua divindade, afasta toda e qualquer possibilidade de ele se deixar envolver ou atrair pelas quimeras deste mundo, pelas tolices e ilusões que ainda nos perseguem, pelas ambições de poder e de mando que tanto nos corrompem. A sua vida fala por si só, porque sempre esteve acima e distante dos atrativos temporais e ilusórios da humanidade, mesmo porque o seu reino não se identifica com o nosso planeta de expiação e provas. Obviamente que o reino que o Cristo falava, um reino superior, né, de onde ele ia preparar o lugar, voltaria para nós, mas ele falava certamente do plano espiritual. A tentação de Jesus é, portanto, conforme destacou Ivone do Amaral Pereira, uma poética alegoria evangélica, de que o Mestre lançou mão para nos dizer que, assim como ele superou todas as dificuldades até estar em plena e permanente comunhão com o Pai, nós também, não obstante a nossa indigência espiritual, poderemos, ao longo de nossa vida de espíritos imortais, chegar um dia ao mesmo patamar a que ele chegou. Basta que saibamos, como nos ensinou, pedir ao Pai forças para não cair nas tentações que a vida nos apresenta. Então, é uma passagem alegórica que tem um significado completamente diferente, né, daquelas que muitas pessoas interpretam como a tentação de Jesus. Jesus não poderia jamais ser tentado, porque um espírito de alta envergadura moral vai ser tentado por quem? Nós somos tentados porque somos criaturas inferiores. Então, existem espíritos obsessores, certamente podem nos obsidiar. Agora, quem é que vai obsidiar Jesus? Um sol de primeira grandeza. Paulo de Tarso, só de aproximar dele, ele já ficou cego. Tamanha sua luminosidade. Como qualquer espírito trevoso vai subjugar Jesus se ele só mandava, só com sua palavra, afasta dele em nome de meu Pai, e de repente, num contrassenso, ele submete a essas entidades? Claro que não foi nada assim, né? Temos que entender muito para não sair por aí pensando coisas indevidas. Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Mateus capítulo 14, versículo 27. Durante os 3 anos de sua vida pública, Jesus, em 4 ocasiões, utilizou a expressão tem bom ânimo. De acordo com a cronologia evangélica, ele a empregou por ocasião das curas do paralítico da mulher que padecia há mais de 12 anos de uma hemorragia tida como incurável pela ciência da época. Os 2 fatos estão narrados nos evangelhos de Mateus e Lucas, respectivamente. E entrando no barco, passou para outra banda e chegando à sua cidade, eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Mateus 9, 1 e 2. Então, vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado, e como logo sarara. Ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Lucas 8, 47, 48.
No episódio em que andou sobre as águas e que despertou o receio dos discípulos que passaram a estar diante de um fantasma, ele pacientemente os acalmou, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Mateus 14, 27. Finalmente, após as últimas recomendações aos apóstolos antes de submeter ao sacrifício do Calvário, deixou-lhe uma consoladora mensagem de amor e de esperança. Tenho-vos dito isto, porque em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Então Jesus deixa esse belo exemplo de que ele venceu o mundo e realmente venceu. Nós também podemos vencer as nossas dificuldades. Basta para isso o empenho, a dedicação, o comprometimento com a vida, com as responsabilidades que nos são inerentes. E, acima de tudo, seguir o Evangelho de Jesus, que é o nosso roteiro, o nosso farol, e ele é o nosso guia e modelo. Ânimo, de acordo com Aurélio, significa alma, espírito, mente, gênio, índole, valor, coragem, resolução, intenção, vontade. Ao preconizar o bom ânimo, o mestre estava fazendo a apologia da bondade na sua acepção mais ampla. Bondade de alma, de espírito, de mente, bondade de gênio, de índole, bondade de valor, de coragem, de resolução, bondade de intenção e de vontade. Os bons de alma, de espírito e de índole são os limpos de coração, os pobres de espírito, aos quais pertence o reino dos céus e a felicidade de verem a Deus. Os bons de gênio e de índole são os que choram, os misericordiosos, os mansos, herdeiros naturais da terra e destinatários do consolo de serem autênticos filhos de Deus. Os bons de valor, coragem e resolução são os que têm fome e sede de justiça, e os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque serão saciados pelo direito que jorra das fontes superiores do reino divino. Os bons de intenção e de vontade são os que sofrem as injúrias e perseguições, as vítimas das mentiras maldosas que lhes são imputadas por amor a Jesus, porque grande será o galardão dos mesmos na vida maior. Ter bom ânimo significa, pois, confiar e crer nas promessas do Cristo, perseverar na prática do bem, lutar pela reforma interior, o que implica assumir a postura do verdadeiro e legítimo seguidor da doutrina dos Espíritos, nos termos da inconfundível definição formulada por Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Espiritismo é cristianismo, e cristianismo quer dizer Cristo em nós, para estender o reino de Deus e servir em seu nome. Livro da Esperança, capítulo 73, página 198. Jesus aconselhou o bom ânimo em situações que revelam nitidamente as contradições que caracterizam a vida do homem enquanto encarnado. Na cura do paralítico, o esforço desenvolvido por ele e por aqueles que o conduziam constitui um dignificante exemplo de uma fé inquebrantável. Ao saberem que Jesus se achava em casa, em Cafarnaum, muitas pessoas se dirigiram para lá, a ponto de já não haver lugar nem junto à porta. Nessa hora, vieram ao seu encontro 4 homens conduzindo um paralítico. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Marcos capítulo 2, versículo 4. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Mateus capítulo 9, versículo 2. Para alcançá-lo, venceram todos os obstáculos e superaram todas as dificuldades, uma vez que um só ideal os norteava naquela hora. A confiança e a crença no poder maravilhoso de Jesus era titular. Na cura da hemorroíça, outra notável manifestação de fé, aquela mulher que durante 12 anos padecia de uma hemorragia, que havia gasto toda a sua fortuna com os médicos e que nenhuma melhora havia alcançado, tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás e tocou-lhe instintivamente, furtivamente o manto, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar o seu vestido, ficarei sã.
E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Mateus capítulo 9, versículos 21 e 22. Dois anônimos personagens, testemunhas desconhecidas dos próprios evangelistas, que sequer citaram seus nomes, deram para todos os incrédulos e desiludidos da humanidade um grande e eloquente exemplo de fé, coisa que até mesmo os próprios apóstolos, em mais de uma oportunidade, não conseguiram fazer. No Mar da Galileia, os discípulos viveram situações inteiramente diversas daquelas de que participaram o aleijado e a enferma. Na primeira, ocorrida durante a travessia do lago, desponta o temor que sentiram diante da tempestade que se levantou, não obstante estivessem na companhia de Jesus. Mateus capítulo 8, versículos 23 a 27. Na segunda, avulta o receio e a inquietação de que também foram possuídos, quando o mestre andou sobre as águas para ir ao encontro deles, e foi confundido com um fantasma. Mateus capítulo 14, versículos 24 a 27. Em ambas ficou patente, em que pese às suas constantes preleções, recomendações e exemplos, que os apóstolos e os discípulos ainda não haviam logrado obter a crença indispensável para enfrentar os tropeços e percalços naturais da existência humana, ao contrário do que se verificara com o paralítico e com a hemorroíça. 2000 anos após, grande parcela da humanidade permanece em estado de espírito semelhante. A fé, para ela, é sinônimo de pompa e suntuosidade dos rituais exteriores, das práticas exóticas e absurdas e do culto do misterioso e do sobrenatural, contrariando a lógica, a razão e o bom senso. Esse entendimento, ainda hoje consagrado, foi destruído inteiramente por Kardec, ao afirmar que fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Ao fazer as suas recomendações finais aos apóstolos, quando lhes anunciou a proximidade do grande sacrifício e o seu próximo retorno junto ao Pai, Jesus sentiu que, não obstante todos os seus esforços, renúncias e exemplos, seus companheiros se mostravam ainda vacilantes e temerosos, sem a disposição suficiente para enfrentar as lutas que se avizinhavam. O "tem de bom ânimo" que pronunciou na ocasião veio reforçar as promessas consoladoras que dirigia constantemente aos que o procuravam, que o seguiam ou que o ouviam, e que se estende a toda a humanidade, representada naquela hora por aqueles que se constituíram nos seus primeiros e mais íntimos seguidores. Os apóstolos se revelavam tristes e perdidos diante da perspectiva sombria que se projetava sobre o seu futuro, principalmente em virtude da ausência física do Mestre, por ele mesmo anunciada. Crianças, do ponto de vista espiritual, ainda não haviam apreendido a lição do Cristo em toda a sua essência e em toda a sua plenitude, e permaneciam ignorantes e confusos em face dos ensinamentos que ela encerrava. E foi com o mesmo carinho com que se trata uma criança chorosa que ele lhes disse: eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis sós. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, versículos 32 e 33. No momento culminante do seu ministério terreno, foi abandonado pelos apóstolos, traído por um e negado por outro. Todavia, nunca esteve só, uma vez que o Pai estava sempre com ele. Também nós não estamos sozinhos diante de nossos testemunhos, que jamais serão tão dolorosos como aqueles padecidos por Jesus, principalmente em razão da incompreensão e da ingratidão dos homens. Dores e aflições constituem episódios cujas origens estão em nós mesmos e que se fazem necessários à nossa caminhada evolutiva, em face da lei de causa e efeito. Diante deles, não estamos impedidos de encontrar a paz prometida pelo Divino Amigo, e como ele, teremos plenas condições de vencer o mundo. Mister se faz, contudo, que para isso tenhamos bom ânimo, para derrotar o nosso mundo
tão impregnado de erros e de defeitos, criados e alimentados por nós ao longo de nossa existência de espíritos milenares. É a vitória do homem novo sobre o homem velho. Mistério se faz que, por amor ao Cristo, guardemos e pratiquemos seus ensinamentos, porquanto, como recompensa e em virtude de sua rogativa ao Pai, não estamos órfãos no mundo em face da presença do Consolador que nos prometeu enviar. Ele está conosco, representado pela singeleza e pureza da doutrina, que, das cercanias do lago de Genezaré, se projetou há 2000 anos para todo o orbe e que se firmou definitivamente entre os homens de boa vontade a partir de 18 de abril do ano de 1857, graças ao hercúleo trabalho do professor Hipólito Leon Denisard Rivail. Tem de bom ânimo. Por 2 vezes, o divino amigo o recomendou como estímulo pela fé demonstrada, nas outras, como estímulo para a fé inexistente ou deficiente. E João lhe respondeu dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue. E nós lhe o proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa falar mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. Marcos capítulo 9, versículos de 38 a 40. O diálogo de Jesus com João revela a velha e milenar tendência para o radicalismo e sectarismo religioso, de que nem mesmo os companheiros mais íntimos do Mestre estiveram livres de padecer. João, ao proibir àquele que não participava do grupo dos seguidores mais chegados a Jesus de expulsar em seu nome os demônios, assumiu uma postura típica dos segmentos religiosos que não sabiam e que ainda não sabem conviver com os que não participam de suas ideias. A resposta de Jesus, contudo, desautorizou formalmente toda e qualquer pretensão nesse sentido. Ela é de atualíssima importância para os cristãos em geral e em particular para nós, espíritas, porquanto alguns companheiros, esquecidos das lições do Mestre e das constantes recomendações e advertências de Kardec, ingressaram pelo terreno tortuoso da intolerância religiosa e a trouxeram para dentro do próprio movimento. Tornaram-se comuns as filiações a correntes doutrinárias, as disputas de natureza acadêmica, as críticas marcadas pela ironia e, às vezes, os ataques diretos à própria honra alheia. O efetivo comprometimento com a doutrina dos espíritos, cujo objetivo final é, segundo o codificador, estabelecer em definitivo a lei da fraternidade e da solidariedade entre os homens, o que somente será alcançado através da reforma interior de cada membro da sociedade, é esquecido, omitido ou desprezado como coisa de pequena ou nenhuma. A biografia Kardec, publicada pela Revista Espírita de maio de 1869, Obras Póstumas, da FEB, 26ª edição, página 12, contém seríssima advertência que se destina, sem exceções, a todos os integrantes do movimento. Em sua bandeira, escrevera estas palavras: trabalho, solidariedade e tolerância. Sejamos como ele, infatigáveis. Sejamos acordemente com seus anseios, tolerantes e solidários. Não temamos seguir-lhe o exemplo, reconsiderando quantas vezes forem precisas os princípios controvertidos. Tentemos avançar antes com segurança e certeza do que com rapidez, e não ficarão infrutíferos os nossos esforços, se, como estamos persuadidos, a serem os primeiros a dar disso exemplo. Cada um cumpriu o seu dever, pondo de lado todas as questões pessoais, a fim de contribuir para o bem geral. Esta afirmativa exige de nós uma profunda reflexão em face da situação retromencionada. No relato de Marcos, que serviu como tema central dessas considerações, encontramos João ainda no verdor da sua exuberante e tempestuosa mocidade, o que lhe valeu inclusive o apelido dado por Jesus de Filho do Trovão. Marcos capítulo 3, versículo 17. A exemplo dos outros apóstolos, ainda não conseguira ponderar o conteúdo mais profundo da missão de Jesus.
O mesmo se observa também entre nós, não obstante os mais de 2000 anos da era evangélica. Somos ainda autênticos trovões da intemperança e indigência espiritual. Isso, contudo, não serve nem de excludente, nem de dirimente para as nossas constantes faltas. Já não temos o direito de invocar em nossa defesa a ignorância, o desconhecimento ou o despreparo dos primeiros tempos apostólicos. Somos espíritos vividos e revividos na poeira do tempo e por isso mesmo não nos assiste a faculdade de minimizar nossos equívocos, invocando uma adolescência moral que já deveria estar superada. Se persistimos na ignorância, no cultivo do orgulho, da vaidade e do personalismo, é porque conscientemente assim o desejamos. As oportunidades para sairmos dessa incômoda posição estão hoje mais do que nunca ao nosso alcance imediato, uma vez que não existe nenhuma casa espírita que não dedique considerável parcela de seu tempo ao estudo e ao esclarecimento dos que a frequentam. Essa tarefa constitui uma imperiosa obrigação de todo cristão, trazida até nós através do próprio João. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Capítulo 8, versículo 32. Relembremos ainda que o Espírito de Verdade nos recomendou a instrução como um dos recursos indispensáveis à vitória sobre a nossa reconhecida pequenez espiritual. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Não somos nossos problemas. Conta-se que Victor Hugo, o admirável escritor francês, quando no exílio, tinha por hábito, ao cair da tarde, chegar a uma parte em que havia uma colina próxima ao mar, e ele sentava-se mergulhando em reflexões demoradas. Enquanto o grande gênio da língua neolatina meditava, crianças brincavam à sua volta. Depois de haver reflexionado suficientemente, o gigante da pena erguia-se, dobrava-se, tomava de uma pedra e a atirava ao mar. Tornara-se-lhe tão habitual este movimento que já o fazia por automatismo. Certo dia, porém, uma das crianças, vendo o grande escritor repetir o gesto de atirar ao mar uma pedra, perguntou com o olhar traquinas e o sorriso infantil: Senhor Hugo, por que o senhor, depois de meditar tanto, toma de uma pedra e a joga no mar? E o admirável exilado respondeu com um toque de melancolia: É que tenho muitos problemas, e resolvi diariamente por meditar em um problema. Após equacioná-lo, atirá-lo ao mar do esquecimento. Não permitamos que os problemas tomem conta de nossa vida e exauram todas as nossas energias. É necessária a compreensão de que estamos no problema, mas não somos o problema. Somos a solução para ele. Quando analisarmos cada um deles, devemos pensar: aqui está o meu problema, fora de mim. Não somos este momento de aflição. Apenas transitamos por ele temporariamente. Encaremos cada problema como um desafio, algo que veio para fazer-nos crescer, amadurecer, e não para nos destruir. Isso permitirá que a vida o solucione com tranquilidade, sem desgastar-nos em demasia. Contemos com ajuda externa. Não acreditemos que tenhamos que resolver tudo sempre sozinhos. Há tanta gente disposta a nos ajudar, no mundo material e no mundo invisível, onde encontramos os amores do ontem e os protetores de nossa reencarnação. Então, após resolver cada problema, atiremo-lo ao mar do esquecimento, não permitindo que ele permaneça em nossa casa mental. Renovemo-nos diariamente, não permitindo que resquícios de crises e dores amarguem a alma e se transformem em prisão indesejada. Não nos assustemos com a palavra problema. Se ela nos parecer assustadora, troquemo-la por outra, como desafio ou obstáculo. Obstáculos existem para serem observados, compreendidos e transpostos. Saímos mais fortes de cada um deles se desejarmos, em vez de mais fracos e abalados. Libertemo-nos desse negativismo, que por vezes estraga nosso dia,
quando a lente do pessimismo nubla nossa vista imperceptivelmente. Libertemo-nos do cinza, do escuro dos pensamentos que tanto nos aborrecem a alma. Nascemos para ser livres. Então, libertemo-nos. Não somos nossos problemas, apenas transitamos por eles temporariamente. Pensemos nisso. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus e Mestre, damos-te graça por mais uma semana concluída do nosso programa no ar. Agradecidos a todos os nossos irmãos que interagem conosco, que ouvem o nosso programa em diversos lugares do nosso imenso rincão brasileiro e até mesmo no exterior. Pedimos as bênçãos dos céus para todos os nossos irmãos, seus familiares, amigos, e que continue nos apoiando, incentivando para que a gente consiga trabalhar alguns anos mais, divulgando a boa nova. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Obrigado, Pedrosa, pela oportunidade de participar do programa de hoje com você. Estaremos dispostos sempre em outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia, tenham todos uma boa noite, muita paz, que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir, na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.